Fala, galera, mais um Papo Ilimitado SA. A gente está produzindo bastante, já tem os episódios aí que vocês estão acompanhando. E hoje eu estou aqui com dois amigos, sempre o meu amigo, Fabiano Santos. Fala, Fabiano. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Fabiano Santos, aqui no podcast Papo Ilimitado SA. E quem mais está com a gente hoje, Daniel? Deixa ela falar, né? Fala aí, Amanda, tudo bom? Ai, fala pessoal, tudo bom? Amanda Soares aqui e é um privilégio estar com vocês aí hoje nesse dia especial. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Amanda, por você aceitar. A gente estava tentando há um tempinho fazer, né? Só deu para fazer agora. Verdade. Agenda fechada, você até desculpa a minha cara de cansado, eu estou cansado mesmo, mas vai valer a pena. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. A gente vai falar muito sobre música aqui, que é uma coisa. Eu sempre que lembro de você, lembro de música, de cantor e tal. Você começou a cantar com quantos anos? Você sempre foi adventista? Eu lembro de você lá na Vila Norma. Mas assim, como é que foi a sua primeira experiência? Falar, eu vou pegar um micro. Eu lembro do seu pai, né, que tocava e tal. Sim. Como é que foi? Hoje eu quero cantar na igreja, ou não quero cantar na igreja. Como é que começou essa história aí de cantar? Rapaz, é muito gostoso lembrar do começo, porque faz todo sentido para o que a gente tem vivido hoje, né? Não era adventista, não. Eu conheci a igreja, primeiro através da minha avó materna, ela era da igreja de Éden, e ela era diaconisa, então ela sempre ia arrumar a igreja, e ela me chamava para ir arrumar a igreja com ela, sempre às sextas pela manhã. E aí, arrumando, eu descobri a salinha onde ficavam as crianças. E ali ela começou a falar um pouco da igreja. O que tem aqui e tal? Ela começou a falar, você quer saber? Eu vou vir trazer você amanhã, então, para você conhecer, né? E ali foi uma paixão, porque eu conheci a historinha, conheci o método que as professoras tinham, músicas já tinham, em tudo que tinha era música de ofertinha, música de boas-vindas, tudo tinha música, né? E eu, poxa, que legal e tal. Acabei não ficando ali naquele momento, mas aquela memóriazinha ficou na minha cabeça. E quando nós conhecemos Vila Norma, nós fomos para lá também, foi amor à primeira vista na salinha. Tudo começou no trabalho infantil. Então, tinha a preparação para o que a gente chama de 13º sábado, né? Que é quando as crianças vêm apresentar para a igreja, dentro do culto da igreja, o que foi estudado no decorrer daquele trimestre. Então, muitas músicas eram ensaiadas, encenações, as falas, jogral, aquela coisa toda. E foi aí que os meus olhinhos começaram a brilhar, porque no programa do 13º tinha o coralzinho, né? Tinha a formatura, a passagem, né, de uma criança para uma classe para outra, sempre alguém que fazia aniversário nesse meio tempo. Então, foi aí que os olhinhos começaram a brilhar. As primeiras músicas infantis ficam na minha cabeça até hoje. Tinha 13º, programa que tivesse as crianças, a gente estava enfiado lá. Então, tudo começou assim, desse jeito. Desde pequenininha, eu tinha 7 para 8 anos. Quando eu completei 8 anos, já estava completamente envolvida agora nas coisas da igreja, trabalho missionário, estava super envolvida. Veio a possibilidade do batismo da primavera, e eu queria muito, muito, muito me batizar no batismo da primavera. E ali, na realização desse sonho, foi quando eu fiz o meu primeiro solo. Então, eu costumo dizer que eu saí do tanque, e aí, com 8 aninhos de idade, eu fiz o meu primeiro solo. No dia seguinte ao meu batismo, eu fiz o meu primeiro solo. Então, contando aí, eu digo que agora, em setembro, eu vou poder completar aí 24 anos de ministério, são 24 anos cantando, porque desde esse momento eu nunca mais parei. Conheci alguns grupos, aquela coisa toda, e foi daí para cima, não parei mais. Eu ia te perguntar a sua idade, mas você já falou aí, né? Aí você começou a cantar e tal. Depois a gente volta nisso aí, o Fabiano faz essa pergunta dele, mas a gente continua depois. Vai lá, Fabiano. Tá. Você já participou de vários grupos musicais, né? Quais grupos você já participou? Vamos lá, contando desde o começo, vamos lá. Vamos ver se a memória tá boa, peraí. O primeiro grupo foi um grupo misto, né, que foi feito na minha igreja local mesmo, chamava, né, que não tem mais, Inspiração. Eu lembro que, vamos lá, foi em 2000, vamos lá, eu já estava com 10 anos, quando a diretora juntou os jovens e começou os ensaios, e eu fui.
Foi a minha primeira experiência em grupo. Eu tinha 10 anos. 10 para 11 anos. Nesse mesmo grupo, para ajuda, né, a galera não sabia muito, questão de divisão de vozes, harmonia, aquela coisa toda. Quem entrou no jogo para ser o nosso diretor aí musical foi agora, a gente conhece o Jefferson Pilar, né, porque a gente chamava ele de Jefinho. Ele caiu de paraquedas nesse projeto, estava ali ainda com o processo, né, com o antigo grupo dele, aquela coisa toda. Mas ele foi se envolvendo, e a música foi abraçando todo mundo. Então, ele foi passando as primeiras direções para a gente, musicalmente falando, divisão de vozes, vem você para cá, vamos criar um arranjo aqui, vamos pegar uma música assim, dividir para todo mundo. Então, o Inspiração foi o primeiro grupo que eu participei. Depois desse, eu fui para o Primícias, que também não existe mais, já era mais lá na área de Belfort Roxo e tal. Do Primícias, eu fui para o Princípios, que ainda existe, está aí já há 15 anos. Por aí, existe, né? Do Marcelo, Priscila, fiquei com eles por 1 ano, aprendi também, desenvolvi muita coisa. Dali, vamos lá. Mas nesse meio tempo aí, entre Primícias e Princípios, eu tive meu primeiro trabalho em estúdio, que foi a gravação de back dos projetos do Luiz Cláudio. Eu comecei a princípio, entrei nesse projeto para ser solo, mas acabei desatando essa parte e fui para o vocal. Então, eu tive experiência ali, conheci o Alexandre Veiga, produtor que a gente tem amizade, até hoje, de vez em quando, a gente está fazendo alguns trabalhos. Conheci Márcio Conrad, também o filho, que produziu algumas coisas ali para o IPAI, na época tinha alguns projetos para o Luiz Cláudio também. Então, nesse meio tempo, eu comecei a ter experiências em estúdio, gravando vocal e tudo mais. Aí eu vim para o Clã, depois do Princípios eu fui para o Clã. No meio tempo também que eu estava no Clã, tive outros trabalhos também de estúdio, aí eu gravei o vocal do CD do Jefferson Pilar, gravei o vocal da Ellen Liz, e acho que o DVD do Marcelo também, mas eu não sei se foi nesse período ou foi um pouquinho depois. Depois que eu fiquei no Clã quase por 5 anos, aí eu fiz uma pausa de trabalhos com grupos, né? Dei uma pausa, dei uma segurada, e aí eu comecei a focar mais na igreja. E aí nós voltamos, como é que eu posso dizer? Reativamos o coral de Vila Norma, onde eu assumi agora como diretora e regente do coral. E aí a gente ficou com esse coral até a pandemia. A gente só acabou com ele mesmo na pandemia, acabou não rolando mais, eu fiquei grávida também, acabou que eu não consegui dar muita conta, muita assistência. Depois disso, aí a minha volta para grupo agora foi com o Ministério Viver o Louvor, que é o que eu estou até hoje, vai fazer 4 anos. Então, Fabiano, eu acho que é isso. De grupo, fazer a história é mais ou menos isso aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Você falou aí a sequência, mas eu até brinquei contigo uma vez. Tinha uma época que a Amanda estava em 5 grupos. Então, sim, eu falei na ordem, né? Deixa eu falar aqui. Eu estou falando, mas eu já fiz isso uma vez também, que eu estava cantando em 4 grupos. Aí eu vi assim, trio não sei o quê. Aí tava a Amanda lá. Grupo não sei o quê. É verdade. Como é que você fez isso, cara? Cantando em Isso, porque dentro do Clã, quando eu estava no período do Clã, eu tinha o trio Life, Então, tinha o Família Life, porque estava acontecendo junto na época do quarteto. Então, tudo era o mesmo ciclo de pessoas, a gente estava junto sempre. Então, aí o quarteto. Aí, hoje alguém do quarteto tá rouco, a gente vai precisar do Família hoje. Aí brotava todo mundo do Família lá, ia para ser um grupo, de quarteto aparecia um grupo lá com 9 pessoas. Ou eu tinha aí, já estava mais sacada com esse negócio de arranjo, coisa e tal, montava umas harmonias de vez em quando, aí brotou o Trio Life nessa história aí. Então, de vez em quando, a gente tinha nossas agendas também. E às vezes era todo mundo junto, gente. E era sábado de manhã com um, sábado de tarde com o outro, vigília com o outro, domingo à noite com o outro, entendeu? E tá tudo certo. Tá certo. Uma vez eu tô rindo, mas eu fiz isso uma vez, tá? Teve uma época que eu cantava no Orion, cantava no Gratidão, cantei no coral ali da Rio Sul. Olha aí. E eu cantei no Princípio, tudo ao mesmo tempo, mas era uma loucura. Olha aí.
eu não consegui. Gente, ó, não vou poder ensinar que tem outro lá para ir. Mas era engraçado que a Amanda tá em tudo. Todo grupo que aparece tá Amanda, sei como é que consegue, mas é gostar de cantar. Tá vendo? Mesmo. É gostar mesmo. Menina, Fabiana, eu vou te falar, cara, eu tenho uma queda por harmonia, grupo, eu fico. Hoje, né? Eu tenho que falar, gente, não dá, gente, hoje não pode. Mas naquela época, quando a gente é mais novo, sabe? A gente não tem muitas atividades. Mano, a gente sai topando tudo, e cada coisa que a gente fazia, cada lugar, cada hora em um, tu piscava, eu aparecia em outro lugar, e vambora, vai dar tempo, segura aí que eu tô chegando. Imagina, não sei como é que é. Fabiano, quer ir daí ou eu vou daqui? Vou falar. Amanda, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, você tem um certo conhecimento na Igreja Adventista, bastante pessoas te conhecem, e eu fico me perguntando, porque assim, todo mundo que eu converso de diversas denominações fala que a Igreja Adventista é uma igreja muito rica na questão musical, muitas pessoas cantam bem, e algumas pessoas, mesmo cantando bem, às vezes você vê assim, gente, como que essa pessoa canta e não tem um trabalho? E assim, não considerando que eu não cante bem, mas por que você acha que você conseguiu se destacar enquanto que outras pessoas não conseguem se destacar também? Mas então, aí eu já não sei, aí vai muito de chamado, né? Eu acho que as pessoas precisam, não sei, por que que ela canta, sabe? Pra quê, né? Qual é o objetivo, o que que ela alcança? Eu confesso para vocês, gente, que eu nunca pensei, tá? Eu nunca pensei de ser famosa, de gravar, não sou, e nem tenho isso como alvo, objetivo para mim, sendo muito sincera para vocês de verdade. Eu acho que aonde eu cheguei, ou por onde eu tenho passado, ou contato de pessoas que eu tive, foram realmente consequências, foram portas que Deus foi abrindo mesmo para mim, oportunidades que eu, particularmente, por mim mesma, eu acho que eu jamais imaginei estar, né? Então, eu acho que vai muito do seu propósito, sabe? Do seu chamado. O que que você tem colocado para você? Eu quero ser famosa, eu quero ser um cantor conhecido, tá? Então, estuda, então se dedica, então se envolve, então... Ou não, eu só quero ser aqui, cantor de igreja local, eu quero só ajudar a minha galera e tal, eu quero participar de um grupo ali, tá tudo bem, mas eu quero mais, sabe? Eu acho que isso vai muito do perfil, do chamado que a pessoa tem ou que ela interpretou para ela como missão, entende? Eu acho que vai muito disso. Eu nunca almejei, mas sempre me coloquei à disposição. Eu sempre falei que a minha voz é um presente que Deus me deu, então eu quero que ela alcance aonde Ele quer que eu vá. E com isso o tempo foi passando, 24 anos aí, um grupo aqui, um grupo ali, oportunidades aqui, solos ali, programações aqui, e a gente chegou aonde a gente está. É algo que eu planejei? Não, mas foram coisas que foram acontecendo. Então, eu não sei, talvez você que está aí acompanhando a gente, né? Qual é a ideia que você tem para ministério, né? E tudo mais, mas assim, entenda o seu chamado, peça para Deus esclarecer para você, né? Qual é o seu chamado e se permita para que Ele te conduza aonde Ele deseja que você esteja, onde a sua voz alcance, e acredito que seja isso. A Malu aí, uma lembrança, cara, do Inspiração, meu Deus do céu. A gente está fazendo essas entrevistas aqui, o pessoal começa a lembrar um negócio assim. Eu cantei essa, mas muito depois, não foi esse comecinho aí, não. Foi alguns anos depois, cantei por pouco tempo. Até o Fabiano, o outro, aquele Fabiano, lembra daquele Fabiano que ensaiava? Sim. Não é esse, é outro Fabiano, é um Fabiano. Eu tenho contato com ele até hoje. Eu acho que eu tenho ele no meu Face, mas gente fina. Mas deixa eu te falar. Você hoje dá aula de música e tal, depois você pode falar sobre isso. Você fala que aprendeu a dividir vozes, né? Como é que foi esse aprendizado? Porque, assim, cantar, dividindo voz é uma coisa, ter uma noção, mas dividir vozes para o grupo inteiro já envolve um conhecimento maior. Você foi pegando isso com experiência mesmo, com as pessoas que você conheceu, ou você fez um curso? Como é que é? Como você adquiriu esse conhecimento? Tudo, como o Tito, agora, pastor Tiago Pilar, né? Ele costuma dizer assim para mim, você é autodidata ou você... tem algum estudo? Não, gente, foi prática 100%. É algo que eu gostava tanto, que eu ouvia, reproduzia.
Ouvia, reproduzia. E eu não tava, por exemplo, quando a gente tinha o hábito de fazer cantatas, estou falando do Fabiano aí, ele foi uma excelente referência para mim. Muito, muito grande, assim. Quando a gente ensaiava a cantata de Natal, ele dava pra gente aqueles discos, os CDs, que já tinham todas as músicas. Aí ele dividia as músicas por semana. Olha, essa semana a música tal, número tal, na música tal. Eu tinha uma sede, eu ouvia tudo, vrau, tipo, acabava uma música, eu já estava começando a aprender a outra. Porque eu queria, eu não sei explicar, era algo que me dava prazer de fazer. E aí, como é que eu comecei a fazer? A minha mãe era soprano e ele me deu o kit do contralto. Eu ouvia o kit dela e cantava a voz que eu aprendi no kit. E aí eu falei, toda próxima. E eu comecei a fazer isso com todos os kits que apareciam na minha frente. Eu aprendi a música, eu fui criando o meu método, entendeu? E aí, conforme o tempo foi passando, isso só foi ficando mais certo, vamos dizer assim, mais estabelecido. Isso e aí é algo que eu faço até hoje, por exemplo. Então, ensino isso, porque aí agora, né, o pessoal que trabalha com como é que ensaia, não sei o que. Eu faço, gente, é isso, é batata. Você ouve o kit, você pega a voz, aprende e testa ouvindo o outro. É certeiro, você vai virar rata de kit aí, que nem eu tô, e tá tudo bem. Entendi. Aí hoje você consegue ouvir uma música, já com a sua experiência, já entende como é que é o tenor. Aí a gente vai cantando, começa a entender, né? Porque a gente já entende a ideia ali, o que vai fazer é meio óbvio, né? Às vezes assim, mas você consegue, gente, vamos cantar essa música do coral. Você soprano é isso, tal. E a tua tessitura, assim, hoje você é contralto, né? Mas eu vi você cantando soprano mais vezes aí, posso estar doido aí. De vez em quando a gente quebra uns galhos, sabe? Assim, atualmente, né? Vamos dizer, a soprano tá solando, né? E aí nós temos duas contraltos, uma não foi, então eu sempre vou cair, né? Para lá, já substituí tenor também. E a gente vai jogando. Mesmo o contralto, eu posso dizer, a minha região confortável é contralto, mas alguns aquecimentos, alguns exercícios fazem a gente chegar em algumas notinhas. Para quem não entende o que seria uma mezzo contralto, dá uma referência aí de cantora, ou umas duas aí, pelo menos, que possa chegar nessa região. Laura Moreno. É uma mezzo contralto. Riane Junqueira. Legal. Entendeu? São a gente faz o grave, tipo, muito bom, né? É a nossa área confortável, mas existem alguns extremos agudinhos aí que dá pra gente, a gente alcança a fazer. Não tá tão fora da realidade, vamos dizer assim. Dá para chegar no último dó lá, no finalzinho? Não, calma. Calma, né? Não é primeiro soprano também. Um dia, quem sabe, mas atualmente confortável de boaça, não. Nem vou tentar aqui para não passar vergonha. Não faço. A minha esposa faz, eu acho que ela faz. Né? Vamos lá então, vai lá, Fabiano. Vocês estão fazendo essas piadas de música aí de último dó, também sei que mega excluído. Não sei nem do que vocês estão falando. Não pode. Tu estudou teclado, Fabiano, conta a tua história do teclado aí, de novo. Quer contar de novo? Fabiano? Eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar sobre isso. Amanda, olha só. Eu tenho um bloqueio com... Sumiu, Fabiano, só tem um áudio. Eu tô te vendo. Agora vai. Eu acho que eu tenho um bloqueio com música, porque assim, eu fiz 4 anos de teclado, eu não pude tocar parabéns pra você. Como assim? Tem salvação pra mim, Amanda? 4 anos? Como assim, gente? 4 anos? Eu fiz uma faculdade de teclado. Eu fiz 2 aqui no Rio. Não. Com a professora. Aí eu não aprendi nada. Aí fui pro Pará, aí estava no internato, fiz mais 2 anos lá. Não aguenta. Também não. Jejum e oração. Não tem como. Que isso, amigo? E uma aula, umazinha, a gente já resolve isso. Não, assim,
aperta tal. A primeira professora, eu já adolescente, assim, tava na adolescência, eu tinha medo dela. Ela, toca direito, eu também. Aí, eu fiquei com medo, mas, tipo assim, Travou, né? mas quando ela tava lá, eu não tocava mais, porque acho que ela não tava lá pra me amedrontar. Então, tá explicado. Isso É aí. um trauma. Ter 10 anos, não vai tocar nada mesmo, não. Traumatizou o menino. Porra, Mas fala aí, Fabio, a pergunta que tu vai fazer. Não sou eu, é um amigo meu. ah, Que ele adora cantar, mas ele sabe que a voz dele não é boa para cantar. E o que ele pode fazer? Não é para mim, é para um amigo meu. entendi. Esse amigo. Bom, ele precisa de ajuda. Ele precisa de uma orientação. Né? Espiritual? Hã? Ajuda espiritual? Também, né? Assim, Também. Deus, ele dá o talento para todos, mas o dom, assim, sabe, é destinado para alguns. Porém, se você tem o desejo, se você quer usar aquilo para a glória de Deus, você fala, Senhor, eu tenho o desejo. Me dá a capacidade. E aí entra a sua... Fala para o seu amigo, né? Entra o esforço agora humano também, de estudar, de praticar, de seguir as orientações, né? Dentro da região dele. Precisa saber a noção que ele tem, porque tem uns que não têm essa noção, entendeu? E aí é que é mais difícil de trabalhar, que acha que sabe e não sabe, sabe? E aí é difícil de, então, por que a gente não tenta fazer assim? Por que a gente não tenta baixar o tom? Por que a gente não tenta, né, uma música mais fácil? Não, mas eu quero essa, porque essa daqui é a música da minha vida. E aí escolhe lá Gonçalves, escolhe David Phelps, escolhe, né, Joyce Carnassali e coisas impossíveis. Então, ora para pede a ele orientação, capacidade, e esteja atento às orientações do seu mentor. Entendi. Vou conversar com esse meu amigo. Faça direitinho, ele vai entender. Fala pro teu amigo aí. Ô, Amanda, parece brincadeira, mas eu conheço uma pessoa assim mesmo, cara. O cara, assim, não canta mal, agora é sério, não canta mal, mas, tipo assim, ele só bota música aguda e acha que é primeiro tenor, que é contra-tenor, não vai rolar, gente. Às vezes você tem que entender isso, né? Não mas, rola. enfim. Enfim, vamos continuar aqui, não posso marcar a pessoa, não. Mas isso é muito comum, é bem comum, bem comum. Deixa quieto. Muito comum. Agora, você trabalha na escola adventista, né? Sim. Inclusive, até que você estava dando aula aí. Quando, a gente não vai tomar o teu horário todo, não, mas qualquer coisa você avisa, tá? Não, de boa. A resposta que você deu para o Fabiano é interessante. A gente está fazendo aqui. Outras pessoas responderam a mesma coisa, né? Pedir a Deus e orar e tal. É muito interessante isso. Até me perdi aqui na pergunta. Me perdi mesmo. De verdade. Estou cansado. Porque eu esqueci a pergunta. Você estava falando alguma coisa da educação, que agora eu estou lembrei. Da música. Você trabalha com musicalização infantil? Sim. Também? Tá, aí eu queria falar. Tem gente que olha isso, não é o meu caso, de verdade. Eu entendo um pouco de música, canto há tantos anos. Tem gente que olha e fala assim, isso é bobeira, pra que isso e tal? O que você fala pra essa pessoa que fala isso e acha que é uma bobeira, que não é uma bobeira, mas o que você fala pra quem olha, isso é bobeira, isso é enrolação, pra que você ficar cantando do Remi? O que você pode falar pra quem diz isso? Então, eu sorrio. Porque é a concepção que ela tem, né? Infelizmente. A gente trabalhar a música na criança. Eu trago até o meu próprio exemplo, né? Eu tenho 2 filhos e a música já começou na vida deles, assim, desde pequenininhos. Então, estimula a fala, estimula a coordenação motora, estimula a socialização, estimula... Nossa, gente, são tantas coisas. Um simples do Remi, um simples, sabe, bate pé, bate mão, cabeça, agora você roda. Você encontra tantas coisas que ajudam ele no crescimento com música, né? E a gente vê que a música tá aí para dar e vender. Tem música patati patatá, ele fica vendo música, sabe? Estimula cores, letras, formas. Então a gente traz isso, traz para dentro da sala de aula, traz a atenção dele sem tela, né? Ou outras coisas, e a gente consegue ensinar melhor. Então, se a pessoa olha para mim e fala,
que a musicalização infantil é bobeira, aí eu olho para ela e tá bom. Entendi. Tem gente que não acredita, mas... Perdão. Foi... Mano. Oi, tô aqui. Ah, não, desculpa. Eu entendi o que você falou. Eu concordo, porque tem gente que acha que é enrolação. Não, você falou coisas bem interessantes, né? Coordenação, sabe? Ajuda de verdade. Quanto mais... Mas qual a idade que começa com isso aí? Então, escola, eu trabalho com crianças a partir, cara, de 2, 3 anos. 2, 3 anos? Nossa. Eu pensava que era com 4. Então, o ideal mesmo, para seguir todas as etapas, a gente sem precisar voltar, aquela coisa toda, é com 4. Mas tem, às vezes, berçário, às vezes ficam lá no maternal, né, que a gente costuma dizer. Tem crianças de 2, criança que acabou de fazer 2 anos, tem criança de 3, ficam lá até elas chegarem na idade para passar para a próxima sériezinha. E aí, o material que a gente tem é para cada faixa etária a gente trabalhar a noçãozinha dela ali, né? Então, por exemplo, na última semana eu trabalhei com uma turminha de 5 anos, eles montarem uma partiturazinha. Então, a gente deu uma folhinha para eles. Na verdade, a gente trabalhou o quê? Foi coordenação motora, porque foi recorte e colagem. Então, via como eles estavam segurando, né, a tesourinha, foi orientando, tesourinha sem ponta, aquela coisa toda, colagem, passa um pouquinho de cola, cola aqui, e eles olhando como aquilo ali estava ficando, né? Eu dei uma folhinha, eles foram cortando as bolinhas, colocando dentro da pauta, aquela coisa toda, e nisso a gente já começa a mostrar música também. Então, mostra lá o videozinho como é que ficou, eu trago uma partiturazinha para eles, olha, vocês fizeram a primeira música de vocês, tia. Então, coisa simples, a gente aprende brincando, e aquilo fica na cabecinha deles, eles levam para casa, olha, mãe, eu fiz uma música hoje aqui, ó. Aí mostra o trabalhinho lá, que foi ele que cortou, foi ele que colou. Crianças, inclusive, com necessidades especiais, tá? Todo mundo. Entendi. É a área que a gente consegue, de fato, todos de forma geral, sem precisar adaptar muitas vezes para ter as necessidades específicas, mais ágeis e fazem as coisas do que os que não são, mas eu gosto muito de trabalhar, inclusive. Não, legal. Fabiana, já dá um bom corte aí, musicalização infantil, hein? Para quem não acredita. Essa pergunta para ninguém até aqui. Ai, meu Deus. Eu já paguei uns micos. Acontece, a gente canta bem, mas de vez em quando dá umas bolas fora. Tem alguma história assim, caraca, entrei errado naquela música, a música saiu. Você tem alguma história? Se você quiser contar, eu tenho. Hã? Algumas. Quer contar uma, hein? Uma situação engraçada? Música de apelo, última música, o pessoal em pé lá na frente, e um mosquito tava voando, e ele vinha parar na minha garganta, eu ficava... Vem, teu pai te chama. Aí a gente vai usando as técnicas, que a gente quer muito. E o mosquito tá engasgado, então a gente mete lá no couro, entendeu? Uma lágrima, uma emoção. E nesse meio tempo tu tá aqui, ó. E o isso aconteceu mesmo contigo? Entrou um mosquito, não tem... Tá acontecendo com vocês? Sim. Meu Deus. Sim, ó, na igreja de Caxambi, eu estava acompanhando, foi Mísseis nessa época, foi o Rafael Pretinho, estava pregando, e a música de apelo foi minha, e eu cantei Volta para Casa, eu nunca vou me esquecer desse dia. Mas o negócio ficou ruim. Volta para casa ali, ficou brabo. Letra, gente, letra é um problema. Letra clássico, letra clássico. Mas o problema, eu acho que o problema da gente não é nem tão a letra, são as versões. Porque a gente está cantando a música com uma letra e a gente sempre tem um irmão que conhece a mesma música com outra letra. E ele quer cantar. Ele quer mais alto que você, né? E ele vem na letra dele, tu tá na tua, e tem uma hora que dá aquele bad e tu fala assim, gente... Aí tu tá olhando para ele, será que eu tô errado? E tu tá tentando entender aquela linguagem, e ele tá tentando te ajudar, mas na outra... E eu falo, não, deixa eu seguir aqui, que é melhor. Entendi. Letra é um problema terrível. Deixa eu ver. Eu acho que atualmente eu não tenho algo tão assim, mas essa do mosquito ficou marcada.
Ficou marcado. Vou passar para o Fabiano, eu vou compartilhar uma minha também aqui, porque eu tava, acho que. Eu vou falar até que eu estava lá na Bacia. Aí tava aquele negócio de JA, né? Ah, tire uma. Acho que foi até Deus fez isso para passar vergonha mesmo. Tire um negócio que está embaixo da sua cadeira. Aí tava escrito assim: cante uma música. Eu pensava, Daniel canta, não sei o quê, todo mundo assim, né? Aí eu fui, vai ser mole, eu canto, foi assim mesmo, porque Deus fez aqui para me rebaixar mesmo. Aí eu cantei, só que assim, não sei o que aconteceu, eu puxei um tom muito agudo. Fui cantar a música Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus faz de você um gigante. Aí, meu, ficou eu cantando, né? E tava cantando bem, né? Uma silêncio na igreja. Quando chegou no gigante, filho, eu não calculei o tom. Pegar! Nossa, foi uma falhada muito feia. Nossa, mas eu levei numa boa, comecei a rir, acabei a música. Eu saí dali de cima a rir. Eu falei, gente, que vergonha. Nunca. E tava Jean, tava Marcela, a gente ficou sacaneando. Mas, pra saber tomar cuidado. Eu não puxei isso. Nunca aconteceu comigo. Dessa vez eu tava tão descontraído assim, que eu sei que foi uma falhada. Casa, se soltou. Foi uma falhada na minha voz, assim, mas eu puxei muito agudo. Eu puxei muito mais alto do que eu tô acostumado a cantar. E, evidentemente, quando chegou no gigante, filho, não prestou. Entendeu? Gigante não deu certo. Mas, enfim, isso faz parte. Fabiano. Amanda, você que canta bastante, deve ter finais de semana que é o tempo todo cantando, canta numa igreja de manhã, de tarde em outra, às vezes, quem sabe, uma vigília, outra vigília. O que você faz para cuidar da sua voz? Rapaz, a gente faz uma coisa que eu já ignorei por muito tempo, mas eu comecei a entender o quanto isso é muito importante, ter o cuidado de não gritar, de beber água, muita água, alguns exercícios para respiração e vocalize têm ajudado muito, mas eu já ignorei isso muitas vezes. Muitas vezes. Eu costumo dizer que deve ter muita misericórdia mesmo, porque o tempo que eu me tornei professora para cá, é que, de fato, eu comecei a colocar em prática. Por quê? Vamos lá, sei lá, nos meus primeiros 5 meses de aula, eu fiquei completamente sem voz. Totalmente sem voz. E aí eu chegava final de semana com aquela rapa, sabe? Aquele resto de voz que tinha durante a semana. E eu falei, peraí, gente, eu vou precisar procurar uma fono, eu tô com calo, eu tô com alguma coisa. Só que, na verdade, não. Eu tava tratando a minha voz... é pra cantar, vambora, então vou cantar aqui agora. Não tinha esse cuidado, não tinha essa atenção de não gritar, de beber água, de vai sair no sereno, dá uma tampadinha, sabe? Mantém isoladozinho do frio. Um aquecimentozinho é sempre muito bom, recomendado. Não só quando está na apresentação, mas durante a semana, sabe? Comecei a ter um olhar para isso. E aí eu comecei a perceber que tem dado, a gente tem levado. Às vezes acontece devido à rotina, principalmente com próximos de cantatas na escola, eventos que eu preciso, são 27 turmas que eu cuido. Então, às vezes, eu preciso ensaiar 27 turmas. Então, eu repeti aquelas mesmas músicas várias vezes no dia, com cada intensidade diferente, porque às vezes com um pequenininho você tem que estimular mais, então às vezes você precisa cantar um pouquinho mais alto. Os grandes nem tanto. Então, às vezes a voz chega ainda baqueada durante o final de semana, mas tem sido bem melhor do que antes devido à minha imprudência. Então, água, descanso também é muito importante. E os aquecimentos, gente, é fundamental para a gente que usa a voz falada ou a cantada, a gente precisa cuidar. A gente precisa entender que a corda vocal é um músculo que precisa de atenção, que precisa estar ali em constante movimento, da forma certa, senão pode dar ruim. E aí a gente tem conseguido. E aí, Fabiano, eu vou. Vou falar assim, Amanda, Sim. bastante coisa na área da música, algumas coisas devem ter sido sonhos. E quais são, assim, seus próximos sonhos, assim, nessa área da música? Menino, então. Desculpa. Meus próximos sonhos. Cara, eu vou ser muito sincera para você.
a minha vida tem se encaminhado para um rumo, que é o que eu te falei lá no comecinho da nossa conversa, que eu nunca imaginei e que nunca foi muito a minha área, que é para a área solo. Mas, principalmente depois do Caixa, que a gente gravou lá o Caixa de Música, Deus tem mostrado algumas coisas muito claras para mim em relação ao meu ministério solo. E você acredita que, mesmo assim, sem saber ou sem condições, algumas músicas estão surgindo por aí, sabe? Presentes, letras, né? Ah, eu acho que isso aqui combina muito com você, eu fiz isso aqui pensando em você, aí toma, pá. Sabe? Gente, eu não fui atrás, eu nunca pensei nisso. Não sei, a gente tem se inclinado aí para um projeto registrado, né? Vamos dizer assim, áudio de solos, talvez, é um caminho que a gente está seguindo aí. Já que a gente tem feito bastante agendas, né, em algumas igrejas, não só com grupo, mas também em solos. Então, aí tem aquela questão. Então, eu vou aproveitar para apresentar algo meu, né, dentro do repertório que eu já costumo levar mesmo. Tenho usado muito uma música que, inclusive, é solo meu, né, do Ministério do Louvor, que está registrado tanto em áudio quanto em clipe. Então, eu sempre tenho tenho colocado essa música no meio dos meus repertórios, e eu não sei, talvez isso venha abrindo algumas oportunidades e chances. Então, não sei se é um sonho, mas é algo que tem se encaminhado para a gente seguir, né? E eu falei, se for da vontade de Deus, assim vai ser. Então, tem acontecido, sabe? Amigos, produtores, arranjadores, instrumentistas, compositores, as coisas estão, sabe? Criando forma aí, criando um filhinho, um projeto aí. Então, é mais ou menos para isso que a gente tem se encaminhado, mas acho que é isso. Acho que a resposta talvez seja essa. Beleza. Não é um sonho, Não. mas Não. é para onde eu estou vendo que as coisas estão caminhando. A gente já está indo para a parte mais final aqui. Uhum. O Caixa de Música, assim, queria que você pudesse falar, né? Como que você chegou lá, né? Até alguém talvez queira participar, alguém olha, pô, eu queria estar lá um dia. Como é que foi essa experiência? Como é que foi um convite? Você falou, não quero ir. Como é que foi aí para você chegar no Caixa de Música? Então, Desculpa, aí caso alguém não saiba o que é Caixa de Música, você explica aí, pode ser que eu... em Caixa de Música é um programa hoje da TV Novo Tempo, já passou por várias modalidades e formações. Antigamente, era um programa muito conhecido, onde cantores que já tinham seus trabalhos gravados iam lá e contavam um pouco da sua trajetória, da sua história, tipo o que a gente está fazendo aqui, e apresentavam o seu trabalho, né? Ficou assim por muito tempo. Desse tempo, o Ministério do Louvor, que é o grupo que eu participo atualmente, participou, né? E onde a gente apresentou todas as músicas lá, eram músicas nossas. Mas o formato que está agora, depois que mudou a direção e tal, mudou o cenário, mudou, né, bastante coisa. Agora não. Agora eles têm focado em mesmo as pessoas que não têm trabalhos gravados possam também apresentar, né? Possam ir contar sua história de uma certa forma, porque eles entendem que não só um cantor famoso que vai lá gera a conexão, mas aquele da sua igreja, esforçado, que a igreja apoia, que a igreja vai compartilhar, que vai trazer aquela audiência, né, para o programa, vamos dizer assim, eles começaram a ir por essa linha. E é nessa linha que foi chegando em muitas pessoas, né, por indicação. Então, o produtor pediu indicação, foi pedindo indicação. E toda vez que a gente vai lá, né, quando vai um convidado, ele, se você tiver alguém, aí existe um processo, né? A gente primeiro manda, depois que a pessoa é indicada, né? Vamos supor, eu indiquei o Daniel. Aí eles vão entrar em contato com o Daniel. E aí vai pedir uma rápida biografia, né? Para você contar um pouco da sua vida em texto mesmo, para eles. Depois eles vão pedir um vídeo seu cantando, né? O de apresentação. Eles pedem para que seja algo o mais cru possível, sem efeito, sem produção, nada. O mais cru possível para poder conhecer, né? Para também
não trazer e colocar lá qualquer pessoa, né, de cantar de qualquer jeito, como a gente, né? Então, existe essa antes. E aí, passado tudo isso lá na mesa da produção, foi tudo aprovado, aí eles vão seguindo com o processo. Então, comigo foi do mesmo jeito, eu mandei a minha biografia, eu fui indicada, mandei a minha biografia, confesso que demorei um cadinho, tá? Porque, como eu falei, nunca foi a minha... Esse negócio de solo não é muito comigo, mas com o grupo eu já fui lá 2 vezes. Com o grupo eu já fui 2 vezes, então na hora que foi para eu ir sozinha, eu tipo dei aquela segurada, assim, né? Mas mandei a minha história primeiro, depois eu mandei um vídeo meu, e aí eles me retornaram já com a data que seria a gravação e todas as orientações, porque são algumas orientações em relação ao horário, para já mandar as músicas com antecedência, para eles analisarem letra, analisar. Existe uma exigência, né, para que seja instrumental, precisa ser ao vivo, não levar playback, né? E aí vestimenta, né? Já com tudo isso. E aí foi assim, aí o tempo foi chegando, nós fomos lá, aí no mesmo dia que eu fui com mais 2 amigos, então nós aproveitamos o mesmo pianista, né, que tocou para todo mundo, foi o William. Ele naquele dia ali gravou 3 programas e tocou, sei lá, cada um cantou 12 músicas, né, que ele fez. Uhum. E é isso, aí o programa fica gravado, e aí eles dão um tempozinho para toda a edição, aquela coisa toda, e aí vai ao ar depois. Antigamente era ao vivo também, né? Agora, atualmente, nessa versão que eu fui, então é gravado. A gente gravou tudo em fevereiro, quando foi no final de março, foi ao ar. E aí é aquilo, é muito legal a gente ver o carinho das pessoas que conhecem sua história, né, seu ministério. Muita gente vem, através do que você diz, você cria conexão, né, com muita gente, porque o formato de hoje é mais um podcast, né, um bate-papo, ele direciona as perguntas e você vai respondendo, tipo o que a gente está fazendo aqui, e as pessoas vão criando conexões. Então, depois de conhecer um pouco, de forma bem resumida, a sua história, que você já mencionou antes na biografia, aí vem o bloco das músicas. Então, você canta todas as músicas de uma vez, as 4 músicas, né? E aí, depois ele fica disponível lá no canal do YouTube da gravadora, né? Do programa Caixa de Música da gravadora no tempo. Bem legal, bem legal. Foi bem interessante, foi uma experiência que eu nunca imaginei ter, mas que foi muito interessante e vem me rendendo aí frutos até hoje por causa dessa oportunidade, né, vamos dizer assim. Imagino. Apenas a título de curiosidade. No caso, eles têm toda essa marcação, mas o cantor vai lá, custeia a sua passagem, eles não. Eles têm uma ajuda, sim. Eles têm uma ajuda, sim, tá? No caso, eu não sei em relação a valores, porque como a gente aproveitou o mesmo pianista, então a gente foi no carro, foi todo mundo junto, foi beleza. com ele, mas como nós fomos em 3 e nós gravamos os 3 programas no mesmo dia, a primeira gravação foi bem cedinho, foi acho que 7 e pouca da manhã. Então a gente precisou sair daqui na segunda, seria bem cedo. Então eles disponibilizaram lá um hotel pra gente. Pô, então, legal. A gente chegou lá 2 e pouca da manhã. A gente foi depois do trabalho, né? Então a gente pôde descansar. Aí, como o hotel é bem pertinho, ele foi primeiro, a pessoa do primeiro programa, né? Chegou lá 1 hora antes, com todo o protocolo que precisa, fez a arrumação, fez a maquiagem, fez a revisão do que seria falado, do que seria perguntado, e fez então a gente teve esse tempo, sabe? Não foi nada que chegou atrasado, em cima da hora, teve esse tempo antes, descansou, estava ali do ladinho, teve um cafezinho da manhã, depois teve almoço também, conhecemos o estúdio, foi bem legal, foi Não bem... pode dar o azar da voz estar vindo esse dia, né? Pois é, o produtor, inclusive, como a gente passou a tarde, né, a gente foi contando, perguntando, né, como é que foi. E aí ele falou que uma das coisas que motivou ser gravado, principalmente agora nesse método de ir pessoas que não são profissionais, era exatamente esse, porque às vezes por causa do nervosismo a voz da pessoa travava, dava branco, chegava completamente sem voz. Então precisa ter esse cuidado aí, porque assim, você perdeu o dia e vai ter que esperar ter ou um novo convite, ou uma nova chance, ou
Entendi. Né? Mas, tipo, se tá lá, vai para jogo. E aí, se errou a letra, se engasgou, se engoliu mosquito, se aconteceu qualquer coisa, dá para parar e voltar de novo. Volta aí, volta aí. Dá para voltar. Tu deu uma desafinada, tu achou que tu ia na nota, não foi, pô, isso aqui não ficou bom, não. Dá para voltar. Claro que também não é toda hora, né? Mas em pontos, né, específicos, deu uma engasgada na letra, coisa do tipo, aí eles voltam e faz de novo. Entendi. Legal, E aí, daí, beleza? Fabiano? Sim. Fabiano? De tudo que tu fez, assim, apresentações, qual foi o evento que mais te marcou? Ai, você diz de apresentação? Ai, meu Deus. Mas sozinha, com grupo? Te marcou? Sozinha, com grupo, acompanhada? Sim. É uma experiência, assim, boa, agora boa, assim, espiritualmente falando. Você tá pensando o que foi que mais tocou ela. Sim, é o que você falou. Espiritualmente falando, assim, eu sou muito surpreendida o tempo todo, né? Coisas que a gente vê acontecendo. Vamos lá. Deixa eu ver. Teve uma apresentação, a gente foi para Bananal, eu estava com um grupo. Nesse programa, acho que foi um dia jovem, Dia Mundial Jovem, era alguma coisa jovem. Eles alugaram uma área lá, e aí estava tendo testemunho de uma irmã que tem orado muito pelo filho, aquela coisa toda, que ele tinha se afastado e tal, tinha uma ligação ali, e o menino surpreendeu ela naquele dia com o batismo dele, né? Ela não sabia, ele foi rebatizar. E aí a gente foi cantar. Mas eu não sei te explicar. A gente cantou Digno. O pastor pediu pra gente cantar Digno, essa Digno agora, do Adoradores 5. Uhum. E existem algumas coisas que a gente olha, que a gente pensa assim, cara, é Deus, porque não tem como. Foi uma cena que me marcou, porque foi algo que parece que foi uma resposta de uma igreja, sabe? Uma igreja que estava orando por isso, em compaixão, né, a irmã, e todo mundo ficou muito sentido. Foi uma das apresentações assim mais difíceis. Ah, lembrei de outra também. Muito difícil de cantar, ver eles cantando Digno, aquela coisa toda, por causa da volta dele. Mas isso foi com o grupo. Agora, minha solo tem uma apresentação, sim, que me marcou. Uma apresentação que eu fiz na igreja. Eu não vou falar o nome da igreja, porque se eu falar o nome da igreja, eu vou contar a situação e aí todo mundo já vai saber de quem que eu tô falando, tá? Fala não, só tô fazendo de cortar depois, não falo da igreja, não. Eu tô brincando aqui. Não, a gente vai ter que ficar cortando. Não, não. Assim, eu acho que Brincadeira. não tem problema, mas eu prefiro não falar. Claro. Eu fui cantar nessa igreja e levei meu repertório normal. Tudo agindo maravilhosamente bem. Até que chegou uma pessoa, uma jovem, que aparentemente tem aquela doença, não sei se é paralisia cerebral. Eu só cantei eu fui até lá com o repertório, eu tinha 5 músicas para cantar. Eu só consegui cantar uma, que foi a primeira música do programa da Escola Sabatina, que essa menina não tinha chegado ainda. Por quê? Eu comecei a olhar nela todas as limitações que ela tinha. Ela era a pessoa que mais adorava naquele lugar. As músicas mal começavam, ela já estava de pé aqui assim, ó, do jeitinho que ela estava, ela já estava já de olho fechado, se concentrando e esperando aquilo alimentá-la de alguma forma. Se ela conhecia a música, ela começava a tentar acompanhar do jeito. Não soubesse a música, aquela cena, aquilo ali, me impactou muito, porque eu falei assim, todas as limitações que ela tem, todos os problemas que ela tem, ela poderia estar pensando qualquer coisa, mas ela está aqui para adorar. E isso não era só com um louvor especial, não. Isso era com o hino inicial da Escola Sabatina e no final,
momento de louvor, hino de oferta, qualquer coisa que tocava, ela já era um momento assim, e eu acho, né, pelo que eu percebi, parece que todo mundo já está acostumado, né, dessa forma dela ser assim. Então ela se envolve mesmo, ela participa mesmo, ela adora mesmo, e às vezes eu acho que o meu problema é o máximo e que me impede de fazer muitas coisas. Eu não vou à igreja hoje porque tá sol. Eu não vou à igreja hoje porque tá frio. Eu não vou cantar essa música porque eu não gosto. Essa música, momento de louvor foi fraco, né? Não sabe? Mínimo, que são isso? Perto, sabe? E naquele dia ela me deu uma lição, mas uma lição que eu não consegui cantar. Eu não consegui cantar nenhuma música. Eu ia lá para frente, a música soltava, eu conseguia fazer a primeira parte, às vezes algum pedacinho, e fazia o resto dela chorando. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Na segunda música eu vi que isso aconteceu, eu mudei completamente a estratégia. Comecei a trazer músicas conhecidíssimas da igreja, né? Dos irmãos, e jogava para a igreja cantar. E eu tinha aquele meu momento ali. Não é que ela me atrapalhava, mas ela me ensinava como adorar. Sabe? É aquela pessoa que estava ali pronta para assim, Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra. Tá. Eu quero te adorar. Sabe? Estava pronta para adorar. Ela foi para adorar. Ela foi cultuar mesmo. Ela não foi assistir culto como a gente faz. Porque o que a gente faz é assistir culto. A gente senta lá e a gente está acostumado com toda a doxologia que tem, com tudo que acontece, quem vai entrar agora, quem vai sair, o que ele vai falar, como é que vai ser, como é que ele vai puxar o hino. A gente faz isso. E aí, nesse dia, a minha chavinha virou. Porque eu falei assim, o que eu estou trazendo para Deus? O que eu estou ofertando a Deus? O que eu estou entregando a Deus? Então, esse dia me marcou muito. Me marcou muito. Foi uma das apresentações assim que eu fui designada a fazer uma coisa, não fiz o que eu fui preparada para fazer, mas eu saí de lá preenchida. Eu saí de lá, entendi Deus, sabe? E aí, a partir desse dia, eu tenho visto todas as oportunidades que tenho como se fosse a última, sabe? Eu não sei como aquela pessoa que está sentada ali, ela está vivendo. Eu não sei em que fase da vida dela ela está. A música está entrando hoje na vida dela com um objetivo. Então, o que vai ser do jeito que Deus quer. Então, a gente vai cantar com fervor, vai cantar olhando no olho. Se for necessário, eu sair daqui para ir lá, abraçar ele, apertar a mão dele, falar com ele, eu vou fazer. Sabe? Eu aprendi isso através dessa jovem, dessa igreja, nesse dia de apresentação. Nossa, Fabiano, que lindo mesmo. eu só tenho mais uma pergunta, não sei se o Fabiano tem mais alguma, mas achei legal os comentários, Amanda. Eu ainda preciso evoluir nisso. Assim, eu sou um pouco tímido, né? Então eu não sou esse cantor ainda de vem cá aí na pessoa, sabe? Olhar no olho, mas é uma coisa que eu gostaria de começar a fazer. Mas assim, você falou da emoção, eu ia perguntar isso mesmo para você. Às vezes eu estou cantando e acontece, às vezes, ou você está num dia emotivo ali, ou realmente a música toca. Eu falo por mim, tá? Às vezes a música toca mais a mim do que a pessoa lá, porque tu começa a cantar, caramba, eu tô cantando isso aqui, e não tô bem com Deus e tal. Eu desenvolvo uma técnica. Quando eu tô muito emotivo, eu começo a chorar, eu fecho o olho. E de olho fechado eu consigo cantar. Porque se eu ficar de olho aberto, aí não rola. Mas enfim, o que você faz nesse momento? Você não consegue cantar? Você tem outra sugestão? Assim, agora é uma dúvida mais minha mesmo. Eu faço isso, eu fecho o olho, concentro na música e mesmo com a voz embargada, a música sai. Você tem outra estratégia? Tem estratégias e estratégias. Eu acho que isso vai muito do momento, né? Como você falou, se é algo seu, por exemplo, aquele dia que você tá naquele conflito com Deus, por exemplo, algo íntimo que ninguém sabe, mas você passou por uma noite difícil, você tá passando por um problema difícil, e a gente costuma dizer, né? O escolhido, ele não tem escolha, o levita, ele não tem escolha, ele vai levar aquilo que Deus quer que ele fale, mesmo que aquelas palavras sejam para ele. Então, agora você trouxe um ponto muito importante, porque vai ser muitas vezes você vai subir no púlpito, você vai subir no altar para ministrar algo para você. O louvor que você vai cantar não vai ser para ninguém, para você. E já aconteceu isso. Então, eu simplesmente me entrego, porque além de cantora, eu sou adoradora também. Então, eu entendi, então eu só me entrego. Deixa rolar.
Já teve vezes também de eu ver uma determinada cena, como essa, por exemplo, me emocionar. Por exemplo, vamos lá, vou trazer um caso agora bem recente, tá? Bem recente, aconteceu agora. Fresquinho, fresquinho. No Camporim. No Camporim eu estava lá, passando um determinado dia, e acho que foi no sábado, a gente passeando lá. Na noite anterior, já havia tido um problemaço lá, em relação à chuva. Deu um problema, tipo, cara, algo federal, assim, algo que eu nunca tinha visto. Causou um desastre muito grande. E mexeu com o psicológico de muita gente, né? A questão da chuva. E aí eu pude ver muita gente, muitos adolescentes desbravadores tendo crise de ansiedade, gente passando mal, gente desmaiando, gente com falta de ar, gente que saía da arena para ir socorrer alguém, se machucava no caminho. Foi, assim, algo louco. E aí agora a gente vem ministrar o louvor, mesmo para a galera que quebrou barraca, mesmo para a galera que foi embora, que não teve estrutura para ficar, gente que molhou tudo, gente que perdeu Bíblia, gente que era o primeiro acampamento, tinha um sonho, criou uma expectativa, juntou dinheiro, aquela coisa toda, e viu tudo indo por água abaixo. Então, coisas desse tipo emocionam muito a gente. Ver eles lá e cantando, mesmo com tudo isso. Aí a gente já age um pouco de modo frio, né? Eu tento pensar em outras coisas. Eu tento olhar para outros lugares, focar em outras coisas para concluir aquele objetivo. No sábado eu conheci uma irmã lá. Ela me procurou, ela me encontrou, na verdade, ela veio me contar a história dela em relação a uma das músicas que eu canto lá no ministério, que é essa que eu falei, que é um solo meu que eu apresento quando eu vou cantar solo, né? E ela veio me contar a história dela em relação à música, como a música tem ajudado ela. Ela perdeu um filho, né? E ela tem se conformado em Deus, porque realmente não é algo que não é difícil, mas que a filha dela não se conforma ainda com essa perda. Então ela já tentou diversas vezes acabar com a vida, né? Ela tentou muitas coisas, mas todas as vezes que ela tentava, ela não chegava, né, nos finalmente. Primeiro porque a mãe estava orando, e segundo porque em momentos específicos ela estava ouvindo a música, né? Ela contou isso para mim. E eu falei assim, poxa, e tal, e ela tá aí? Ela falou assim, tá, e tal. Eu falei, poxa, vamos ver se a gente consegue se encontrar e tal, quero conhecer ela, quero dar um abraço nela, enfim, da filha da mulher. E aí acabou que naquele dia à noite nós cantamos a música dela, lá, ansiedade e tal, e aí eu tentei achar ela na multidão, chamei por ela apareceu, eu falei, vem cá. Chamei ela no palco, pedi para que o ministério abraçasse ela, né, porque de certa forma a gente está conectado a ela através dessa canção, através dessa história. E aí eu sussurrei para ela, assim, procurei, aí já estavam fazendo a introdução da música, e aí eu sussurrei para ela, eu perguntei, cadê ela? Cadê a sua filha? E aí ela baixou a cabeça, né, falou que não, ela só balançou a cabeça e falou que não. Aí eu deixei para lá, continuei fazendo a introdução da música, e quando eu estava prestes a começar a cantar, eu levantei o microfone para falar a primeira frase e ela me abraçou, eu estava abraçada com ela, aí ela deitou a cabecinha no meu colo assim e falou assim, me ajuda, ela está em crise agora, nesse momento, ela está tendo uma crise muito forte, eu preciso de ajuda. Ela sussurrou no meu ouvido, com a cabecinha inclinada, e eu já pronta para fazer a primeira frase da música. Quero lançar sobre... E ela falou isso. Aí deu aquela embargada, tentei respirar, tipo, o choro veio no começo, mas aí entrou essa estratégia. Eu tentei pensar em outra coisa, tentar em outro lugar, e naquele momento eu soltei ela, né? Soltei ela nesse primeiro momento, pedi para que o pessoal a abraçasse, e eu fui para outra ponta do palco. Eu fui lá bem longe dela, assim, e fiquei olhando mais para frente, tentava evitar olhar para ela. Cantou, claro, olhando para mim, assim, né? Mas eu sabia que se eu olhasse para ela, eu ia lembrar ou tentar imaginar como a filha dela estava naquele momento, porque ela disse, todas as vezes em que minha filha estava em crise, prestes a fazer alguma coisa, eu estava ouvindo a música. Essa frase ficou na minha cabeça. Ou seja, mais uma vez, a filha dela estava em crise, estava acontecendo algo, ela estava fazendo algo, e a música novamente estava sendo tocada, só que agora eu estava cantando ela ali, na frente dela, com ela, né?
Então, eu precisei soltar ela para poder ir para outro lugar, para poder pensar em outras coisas, para poder fazer, né, a música. E quando acabou, a gente se abraçou, óbvio, a gente chorou muito. Eu orei com ela ali naquele momento, falei para ela ficar tranquila. Não a encontrei mais, não a vi mais, nem no evento e nem depois, não vi mais. Então, não sei como tem sido. Mas, nesse momento, por exemplo, eu achei que seria necessário concluir, levar a música, mesmo nessa situação que estava acontecendo, e usei essa estratégia de pensar em outra coisa, de olhar para outro lugar, tentei tirar ela dali como meu foco, mas já teve vezes em que, quando eu entendi que a mensagem era para mim, Deus estava falando comigo, através do que eu estava cantando, e eu simplesmente parei de cantar. Parei, entreguei e chorei. Entendeu? Então, eu acho que tem momento em momento, né? Eu acho que você vai Muito legal, mano. criar a Muito legal. sua estratégia, né? Fabiano, dá pra mim aqui já foi. Se você tiver mais algum ponto aí. Ó, última pergunta. Sim, Amanda, sim. aqui na igreja da garota, que ela já tá, tipo assim, 18, 19 anos, nunca tinha cantado. E um dia ela falou com um colega dela que queria cantar com ele, aí ele começou a ensaiar com ela, e ela cantou e a igreja ficou encantada com a voz dela, que ela canta muito bem. Aí eu fui perguntar, por que você nunca cantou antes? Ela falou assim, eu sempre tive muita vergonha de cantar. E assim, é uma voz que, assim, o pessoal acha uma voz muito assim, delicada, bonita, gostosa de se ouvir, sabe? Uhum. O que você fala para uma pessoa assim, cara, que assim, que você vê que consegue, não ao contrário é aquele meu amigo, Sim, entendi. minha voz que tem entonação, que tem harmonia, mas tenha vergonha. O que você fala para essa pessoa? Então, ela precisa ir com vergonha mesmo, porque ela só vai saber, ela só vai vencer se ela for. Então, a gente vai tentando de algumas formas. Por exemplo, ela é muito, muito, muito extremamente tímida, obviamente ela não vai cantar, por exemplo, num culto de sábado, que é um dia que a igreja está mais cheia, né? Ela pode começar em um culto vazio, um culto que tem menos pessoas presentes, né? Um culto de quarta, um pequeno grupo. Leva um louvor no pequeno grupo, sabe? Onde tem menos pessoas ou aonde ela mais se sinta à vontade. Porque ela vai criando esse gosto e ela vai pegando a segurança, entendeu? É isso que eu aconselho para os meus alunos, né? Para as pessoas que estão começando a cantar. Eu sei que é tímido, eu sei que é nervoso. Então, assim, não vem com essa de no 13º sábado vai cantar um louvor, que não vai rolar, né? Tenta um culto teen, tenta um culto jovem, um culto de quarta, um pequeno grupo na casa de alguém, um PG de sexta-feira, algo mínimo para que ela se sinta segura e ela vai aumentando conforme a sua confiança. Assim, a gente que faz isso sempre, a gente tem o nosso nervosismo, a gente tem, não sei o Daniel, mas eu tenho dor de barriga, dá frio na barriga, a boca seca, então assim, é algo que nunca vai passar. É um sentimento gostoso, é um nervosismo que não passa, mas a gente já aprendeu a lidar com ele. Quando a música toca e você solta a primeira frase, você vai embora, né? Seja com o olho fechado, seja com o olho aberto, mas você vai. Agora, para quem está começando, não sei se é algo que vai rolar, então começa um pouquinho, vai pegando confiança e vai indo e deixa Deus te levar, deixa Deus usar. Trabalho psicológico, trabalha a mente, calma, respira, entenda que é para Deus, não é para as pessoas e deixa e vai. Pô, mano, foi show de bola, tá? A gente gostou muito. Tem gente que queria falar mais, assim, mas infelizmente, até pelo horário, só vou fazer uma ressalva, eu sei que você vai entender o que eu vou falar aqui. Uhum. Pessoal, não usa esse negócio que é pra Deus pra cantar de qualquer jeito, não. Tem uma galera que tem. Por favor, ó, vou falar que Não vai. eu uso muito esse versículo também, tá? Jeremias 41:10. Maldito é o homem que faz o trabalho de Deus de qualquer jeito. Pois é. Deus, não, tá. Tô cantando pra Deus. Foi nessa de meu jeito aí que Deus rejeitou a oferta de Caim. Pois é, porque tem uma galera que é pra Deus, tá tudo desafinado, se é pra Deus tem que tá bonito, né? Exatamente. Mas as pessoas também escutam, não vamos ser porque as pessoas também escutam o que a gente tá cantando, né? É o que você falou, às vezes é mensagem para alguém, para você mesmo, mas beleza. Ó, uma vez eu falei isso pra pessoa que a pessoa não entendeu, mas foi melhor do que eu esperava. Mas é a brincadeira entre a gente aqui. Mas foi muito bom, tá? Foi show de bola. Ai, que legal. Te agradeço de verdade. A gente vai demorar um pouquinho para sair. Sem problema.
Mas eu quero te agradecer, assim, foi bem esclarecedor, bem legal, agradeço você ter aceitado participar. E olhe pela gente aqui, a gente está falando de vários assuntos, a gente quer crescer com isso aqui, espero que cresça, né, que a gente tenha mais alcance, quem sabe um dia a gente está no estúdio aí, eu vou te chamar de novo. Eita, recebo. Bom. Já foi, deu certo. Fabiano, quer encerrar, fazer o seu encerramento aí? Amanda, gostei muito, fiquei muito feliz, porque assim, sempre que você está falando as coisas, eu percebo, você sempre fala assim, não, é para Deus, é Deus que está fazendo as coisas, eu acho isso muito bacana mesmo na sua parte, tá sempre isso de, estou fazendo por causa que Deus está pedindo, eu estou aqui trabalhando para Deus, isso é muito legal mesmo, parabéns. E deixa eu falar uma coisa, deixa o recado final pessoal, e se o pessoal quiser, quero ouvir música dela, gostei, quero ser fã, onde que o pessoal te encontra com as suas músicas? Então, minha música não tem, mas tem. Acompanha o Ministério Vivendo Louvor, por exemplo, nas plataformas digitais. A música Ansiedade, que está lá, ela é minha, tem essa participação aí. Tem alcançado muitos corações. Eu costumo dizer que cada vez que a gente compartilha ela, a gente acaba conhecendo mais alguém ou conhecendo mais histórias, né? Então, isso, no Instagram eu tô lá como amandasoares.vocal. Tento compartilhar um pouco da rotina na escola, rotina com os ensaios, para quem tem dúvidas de repertório. Tem o meu projeto de consultoria vocal agora, fechado, formado, né? Onde a gente tem atendido aí diversas pessoas e para diferentes áreas dentro da música, né? Então tem sido um projeto bem legal, gente que está querendo montar repertório, gente que está querendo aprender como é que ensaia, gente que está querendo... foi colocado como diretor de música e não sabe o que fazer. Então, a gente tem orientado aí também, tem feito uma espécie de mentoria, direcionamento de ensaio. Então, a gente acaba resolvendo tudo isso aí. Então, se você me achar lá, estiver dentro desse cenário aí, me manda um direct lá. A gente vai conversar, eu vou ter um imenso prazer em te ajudar da forma que puder, tá bom? E é isso, gente. O foco, entenda qual é o seu chamado, entenda o que Deus quer de você e se coloque como disposição para que Ele possa te usar da forma como Ele deseja, que você vai alcançar coisas que você mesmo não imaginou. Você pode até ter planejado e pensado, mas a forma que vai ser realizado, você não faz ideia, porque Deus está cuidando de tudo. Amém. E aí, galera, finalizou mais um Papo Limitado S.A. Maravilhoso. E a gente se continua semana que vem. Tchau! Valeu, obrigado, Amanda. Obrigado, pessoal.